Bora, pessoal, Thales Veríssimo Lima aqui. E o vídeo que eu quero tratar hoje com vocês é sobre a entrevista, alguns pontos sobre a entrevista do nosso querido presidente. Certamente, se havia alguma dúvida que seria eleito depois da entrevista do Jornal Nacional, certamente vai ser reeleito. Mas antes eu queria fazer mais uma vez um agradecimento das visualizações do short sobre como portar uma pistola 1911. Já vão aí mais quase 300 mil visualizações, eu acho, se eu não me engano, esse videozinho. Fico muito feliz, apesar de curtinho, realmente teve bastante repercussão. Quase 300, 289.500 visualizações. Pessoal, eu realmente porto quando vou ao clube, eu porto as 1911 dessa forma, ferrolho, cão à retaguarda e ferrolho travado, é dessa forma que eu porto, é assim que os fabricantes recomendam. Eu entendo quem tem um pouco de receio, mas, enfim, como eu disse, existem as plataformas 1911, as Strike Fire mais recentemente, e tem as pistolas de ação dupla ou dupla ação, que também são bastante seguras, e o cão não vai à retaguarda, vai à frente. Né? Mas, feita essa pequena introdução, muito obrigado pelos views, continuem visualizando, continuem se inscrevendo no canal. Eu vou tentar sempre trazer novos conteúdos. Não tenho acesso a centenas de armas diferentes, como por exemplo um dos canais que eu sou fã, como o de Samuel Colt. Todo dia ele traz uma, duas armas diferentes. Eu não tenho acesso a esse tipo de acervo, não tenho acesso a fabricantes. As armas que eu mostro são as minhas, a de colegas, uma ou outra arma do clube, dos clubes que tem por aqui, e por sinal, nem tantas dos clubes, porque os clubes também têm seus próprios canais e, obviamente, não têm interesse em ceder com frequência armas para outra pessoa em outro canal da internet. Eles mesmos, como é o caso aí de pelo menos um clube bem elitizado que tem aqui em Recife, ele tem o próprio canal dele e ele apresenta as armas que chegam na loja dele. Os clubes têm loja e, enfim, apresentam as armas nos respectivos canais. Mas afora isso, dito isso, como eu disse, eu só queria fazer alguns comentários sobre, na verdade, mais um bate-papo informal sobre a entrevista do presidente. Vocês viram, eu acompanhei desde o início. Na verdade, aquela entrevista pareceu muito mais um debate do que uma entrevista. Sinceramente, eu não vi como Bonner. Eu pensei que seriam um pouco mais cordiais e respeitosos com o cargo da presidência. Se bem que ali o presidente, a pessoa Jair Bolsonaro, ele não estava representando a presidência da República. Ele estava num ato de candidato à presidência da República, que, por sinal, é um segundo mandato. Então, eu até entendo o tom desrespeitoso da Globo, jocoso, né, e muito mal educado. Se não com o presidente, como eu disse, que ele não estava representando o cargo, mas com a pessoa, o candidato, e com um senhor com idade já de meia idade, ou um jovem senhor, por assim dizer. Então, já começou em mim, eu já senti uma repulsa, não obviamente por nosso querido presidente, mas uma repulsa. Lembrei porque já faz uns 10 anos que não assisto o Globo. Na verdade, eu lembrei justamente um pouco antes, né? Porque eu não queria perder nem um minuto. Aí tive o desprazer de sintonizar na Globo alguns minutos antes e estava passando lá um raio de uma novela daquelas que a receita é a mesma, né? Uma família traindo a outra, uma família, alguém querendo tomar o patrimônio do outro e alguém se dizendo que é estrela e que o companheiro que ela tinha casado. A cena foi essa, para começar o desprazer de assistir a Globo.
A moça dizia, a atriz dizia que o companheiro que ela tinha casado não estava à altura dela, que ela tinha descoberto isso depois do casamento, porque ela era estrela, atriz, estudou não sei na onde, passeou não sei por onde, viajou. Então, nesse instante, eu já mudei de volta, botei lá um videozinho lá de, sei lá, da TV a cabo fechada, até dar realmente a hora, porque é intragável a programação da Globo. É impossível você assistir 30 segundos de Globo. Você sintoniza, ouve uma descarga no ouvido. Então, é uma coisa que... E o interessante é que todo mundo é rico e ninguém trabalha. É um desserviço. Sinceramente, se vocês querem bem saber, eu não sou a favor da censura. Eu acho que defendo a lei, a Constituição, e a Constituição garante a liberdade de expressão, vedado, obviamente, o anonimato. Mas, no caso da Globo, deveria sim haver censura, porque eles são especialistas em propagar porcaria para a juventude e ter que engolir aquela desgracença a vida toda. Então, eu não aguentei nem assistir 3 minutos antes de iniciar a entrevista, né? Por aí, Kira. E quando começou a entrevista, sinceramente, a entrevista não, porque aquilo era para ser uma sabatina, virou um debate, né? Então, eu só aguentei em razão, em respeito, e porque realmente gosto muito de ouvir o que nosso presidente tem a dizer. E né, principalmente se ele tiver em um campo inimigo, porque aquilo não é uma zona neutra, ali é um campo inimigo, né? Todo mundo sabe. Então, já começou o tom agressivo, né? Depois que não deixaram o presidente responder nenhuma das perguntas e mentiram descarada e deslavadamente. Quem não lembra aí, seu Bonner e dona... Meu nome da jornalista lá, que eu nem sei o nome, Patrícia alguma coisa. Deixa eu dar pausa aqui para procurar o nome dela. Renata Vasconcelos, tinha aqui atrás aqui, porque eu sinceramente, para mim podia acabar aquilo ali. Então, quem não lembra dessas duas figuras ilustres, tidos como âncoras do jornalismo noturno, cansarem de dizer que o povo tinha que ficar em casa, terminar o Jornal Nacional dizendo fique em casa, a economia a gente vê depois. É por conta desses dois camaradas que a gasolina chegou a quase R$8. Eu acho que teve estado aí que chegou. Aqui em Pernambuco chegou a 7,67, se eu não me engano. É por conta desses camaradas aí que a inflação pipocou, né, que o gás subiu a quase R$120, quando era 30 e pouco, há poucos anos atrás, 40, 50, né? Quando chegou a 60, o povo já estava sufocado, mas explodiu depois da pandemia, chegando a quase R$120, né? Gasolina, gás, e aí, em decorrência desses dois aí, dessas duas fontes primárias de energia, né, dessas fontes principais, todo o resto foi a boleia, como diz o Matuto, foi junto, tudo aumentou, né? Porque aí aumenta o transporte, aumenta defensivo, aumenta a logística e assim vai. Né? Então, e disseram que tiveram a petulância de dizer que era para ficar em casa quem pudesse, né? Quem puder. Uma mentira, eu não gosto dessa palavra, dizer que alguém está mentindo realmente, por mais que seja latente, é também uma falta de educação absurda, eu reconheço isso. Mas esses dois chegaram ao cúmulo do absurdo de mentir deslavadamente para a população ao vivo. Eu acho que isso foi ao vivo para a população ver. O que é que acontece com isso? Só faz com que a base de apoio do presidente vá em seu socorro. Porque todo mundo sabe. Todo mundo sabe que eles disseram isso. A Globo, os artistas da Globo, em peso, disseram isso. Fique em casa. A economia a gente vê depois. Agora, quando a conta chega e, ao invés de eles ajudarem de alguma forma, eles continuam com a mesma programação espúria, né, e atacando o presidente que não tem um único escândalo de corrupção em 4 anos, 8 meses e 23 dias.
De minha parte, ele não precisaria nem de eleição. Ele poderia se autoproclamar presidente vitalício do Brasil, enquanto, com a única ressalva, enquanto não houvesse escândalos de corrupção. Porque é por não haver escândalos de corrupção, como ele mesmo disse, nosso querido presidente, é só não roubar, que o dinheiro sobra. E está sobrando para Tarcísio rasgar o Brasil de novas estradas, pontes e tudo mais. Para Paulo Guedes arrumar dinheiro para pagar Bolsa Família com 3 vezes mais. Né? Na época da pandemia, eu não sei se todo mundo lembra aí, mas o Brasil, a União, o governo federal, deu dado ao povo $800 dividido em parcelas. Quando foi que o PT dá um ânimo? O PT deu, é verdade, não vamos... Deu o PT, ninguém pode negar isso, o PT unificou os programas. Eu lembro quando eu era pequeno, menino, lá no interior, tinha um Bolsa Leite, um Bolsa Gás, um Bolsa não sei o quê. Quem tem aí mais de 40 anos, 45 anos, vai lembrar. De 40 para cima, provavelmente vai lembrar. Antes você ia lá no mercado popular, que era do governo, você comprava lá, ou até ganhava, quem não tinha dinheiro, comprava lá leite a um percentual, algumas bolsas de leite por semana e comprava um valor insignificante e algumas pessoas ganhavam. Leite, gás, isso daí era dado. Os meninos tinham que ir para a escola, isso já era assim. O PT, ele teve a argúcia de juntar todos esses programas e chamar Bolsa Família. Foi assim que foi criado. FIES, a mesma já existia desde os militares FIES aí. Vem com conversa que FIES foi agora. Então, o que é que acontece? O governo federal deu, na era do PT, migalhas. Todo mundo lembra aí que a Bolsa Família era R$100 e poucos, R$165, R$67. Migalhas. O que foi que o governo federal agora fez já de Bolsonaro para cá? Parou de roubar, o dinheiro sobrou, Paulo Guedes deu parcelas de praticamente $200 a quem precisou na pandemia. Inclusive, com muita fraude, mesmo com não pelo governo federal, que não houve corrupção com relação a isso, mas muitas pessoas não precisavam e requereram esse auxílio aí, sei lá o que, auxílio Covid, sei lá como era o nome desse negócio. Muita gente estava empregada, às vezes era trabalhador informal, que não tinha registro no INSS, foi lá, requereu, mesmo recebendo seus rendimentos, foi lá, requereu e recebeu. Né? Então, recebeu $800, coisa que não foi dada em lugar nenhum. Perguntaram a Bolsonaro se ele, como é que ele tinha se saído com relação a esses auxílios. Não deixaram nem ele responder. Quando ele chegava, tentava responder uma pergunta, já cortava. Né? Então, essa foi uma das perguntas que foi cortada. Falaram sobre as vacinas. Ora, como é que a pessoa vai contratar vacina com um laboratório que vira e flagrantemente diz: não sou responsável pelo resultado? Claro que, obviamente, talvez ele tenha exagerado na figura de linguagem, dizer que quem tomasse vacina ia virar jacaré, mas era justamente a forma de alertar, de criar não um suspense, mas criar um alerta realmente veemente para isso. Olha, nós não vamos comprar isso porque quem está vendendo não garante nada. Depois, se o povo estivesse morrendo aí por um infarto, por um ataque cardíaco, Quem lembra aqui, Pernambuco foi vítima de uma vacina de teste para chikungunya, uma vacina que as mães tomaram para tentar se curar de sintomas de chikungunya. Quem lembra disso? Não tem 3 anos, isso foi antes de Bolsonaro, 1 ano, se eu não me engano. Foi o que aconteceu? As mães que estavam grávidas, e mesmo umas depois, tiveram filhos com microcefalia. Por quê? Enfiar vacina experimental no povo. Então, como é que ele ia comprar vacina de uma coisa que o laboratório, quem fez, não se responsabiliza?
Meu amigo, ninguém compra nenhum, como diz o Matuto aqui, nenhum biliro. Como é que você compra, por exemplo, um carro, se a montadora vira para você e diz, olha, depois que você comprar, me pagar e sair daqui, depois que o dinheiro entrar na minha conta, problema seu do que aconteceu, o motor explodir ali fora ali. Se a eletrônica dela toda endoidar do carro, é problema seu. Amigo, seja sincero, mesmo você petista que está me assistindo, que eu sei que tem uma meia dúzia de petistas aí no canal, mesmo você compraria o carro assim? Se o fabricante virasse e dissesse, depois que o dinheiro entrar na minha conta, eu te dou o carro e te dana para lá, te vira, problema teu, eu não quero nem saber. Você compraria o carro dessa marca? Seja sincero, seja sincero. Não vote em Bolsonaro não, que eu sei que você não vota não, mas seja sincero. Reflita, responda a sua consciência. Não olhe para mim não, fecha os olhos, bota um espelho na minha frente, na frente do celular e na frente do computador aí, e responda a pergunta. Você compraria uma passagem aérea se o fabricante, a operadora lá, a companhia aérea, virasse e dissesse, se o avião cair e morrer tudinho, eu não vou indenizar uma prata, é problema de vocês, voam comigo quem quiser. Você voaria nessa companhia? Você compraria o carro que eu acabei de falar? Você compraria a cenoura do supermercado se tivesse uma placa assim, cheia de agrotóxico, testado em teste? Você come a cenoura se você quiser. São defensivos químicos que estão sendo testados e você é a cobaia. Você compraria essa cenoura, amigo? Eu não. Claramente, eu não. Eu deixava de comer cenoura. Eu andava de bicicleta. Eu ia de moto pro meu destino, mas eu não voava na companhia aérea. Entendeu? Então vamos deixar de ser hipócrita. Não deixaram nem o coitado do presidente, do candidato, responder. Esse debate que houve, tá vendo? Ficou até no inconsciente. Essa entrevista que houve, mais parece algumas audiências que a gente encontra, às vezes, que quando entra na sala de audiência, não encontra a defesa com um advogado, não. O juiz parece que é advogado da outra parte também. Principalmente, ocorre muito na Justiça do Trabalho isso. Os juízes, eles não são, normalmente eles não são o fiel da balança, não. É difícil, tem muitos, mas normalmente tem muitos que pendem ou para o lado do empregador ou para o lado do empregado. Não que eu acho que deva pender para nenhum. O juiz tem que ser o fiel tem que ser o fiel da balança. Não deve pender para nenhum e nem para outro. No crime também é assim. Muitas vezes a gente prova, demonstra cabalmente as provas que inocentam o nosso cliente, mas o juiz já fez um preconceito já pela capa do processo. A Justiça do Trabalho é mais comum do que nas outras justiças. Então, ali não foi uma entrevista imparcial. E a gente vai ver pelos outros. Eu acredito que a entrevista de Lula também vai ser um pouco arisca. Talvez a mais amena seja de Ciro. A Globo está numa pegada dessa história de terceira via e Ciro é nosso eterno candidato. Então, a gente precisa acompanhar esses debates, ter o desprazer de assistir a Globo, pelo menos esses 40 minutos, né, e ver como é que ela vai se comportar com relação aos outros candidatos, porque flagrantemente foi extremamente agressiva com o presidente. E para não dizer que eu não acredito, que eu não achei a entrevista que mereceria, talvez, ser um pouco diferente, eu acho que Bolsonaro errou e poderia, mas tem que dar a devida escusa pela pressão do momento, claro. Mas Bolsonaro errou quando perguntaram sobre os caminhões, né, que o IBAMA destrói quando apreende em uma zona de desmatamento. Pessoal, todo mundo já viu aquilo na internet, inclusive na própria Globo. Aquela cena é dantesca, é agressiva. Você pegar, às vezes, um trator de 500 mil reais, 1 milhão de reais, 2 milhões de reais. Me diga, qual é a diferença do trator para a arma? O trator não faz nada, o trator é uma coisa inerte. E aí o IBAMA ou a Polícia Federal simplesmente toca fogo no maquinário de 2 milhões de reais. 2 milhões de reais a gente vê sendo incendiado
pela Polícia Federal ou pela Polícia Ambiental ou pelo IBAMA. Pessoal, isso é absurdo, isso é dantesco. O adjetivo, mas isso é grotesco. Né? É de um cúmulo, de uma burrice absoluta. O trator está para o desmatamento da mata, assim como a arma está para a defesa da pessoa ou agressão da pessoa. O trator, ele não vai derrubar um fiapo de grama se não tiver uma pessoa para fazer isso. Quanto mais derrubar uma floresta inteira. A arma não vai atirar, seja para causar o mal ou seja para a defesa de alguém, se não tiver uma pessoa. Então, a única ressalva que eu faço à entrevista, a entrevista não, a arguição, a inquisição que fizeram a Bolsonaro é que ele poderia ter dito: de fato, é para cumprir a lei, e a lei determina que aquele bem seja revertido ao patrimônio da União e aproveitado de forma útil. Ele deveria ter dito isso e emendado com a deixa e ter dito exatamente como as armas de fogo devem ser tratadas. Por pessoas boas, fazem boas ações. Por pessoas más, devem ser repelidas. Né? É a única ressalva. Bolsonaro deveria ter deixado mais claro que os tratores deveriam ser apreendidos e incorporados ao patrimônio, seja da União, seja do município, seja do Estado, para reverter em boas ações para a população e não deixar lá no meio do mato queimado, que aí causa muito mais prejuízo, queimado ou explodido no meio da floresta, que não faz utilidade para ninguém. Inclusive, como eu disse, é um prejuízo de um patrimônio que poderia ser revertido, assim como são as toras de madeira, em indenizações para a própria União, inclusive para tentar reflorestar o que foi degradado. É a única ressalva que eu faço à entrevista de Bolsonaro, mas, como eu disse, enfim, a gente tem que relevar a pressão do momento, né? Eu tenho certeza que nem ele esperava um nível de agressão tão alto, e é por isso que nós, população, com certeza vamos sair. Os que já não arredavam o pé de estar apoiando o presidente, como eu, por exemplo, ainda assim tenho certeza que angariou novas pessoas, Olha, tá me dando a hora de ir embora aqui. Que angariou novos eleitores em defesa, em razão das agressões gratuitas proferidas pela Globo. Então, pessoal, eu convido a todos, eu ia falar 10 minutos, fiquei 22. Eu convido todos a assistirem as novas entrevistas, porque eu tenho certeza que vão ser muito mais amenas, vão ser realmente entrevistas e não inquisições, né, como foi a de Bolsonaro. Curtirem, compartilharem o canal, né, e, enfim, fiquem com a gente, que a gente vai estar sempre trazendo novos vídeos aí para todo mundo. Um abraço, tchau, tchau.